E aí galera, Rô Gomes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar um comparativo da display da Huion e da Wacom que eu possuo aqui comigo. Vou falar um pouquinho da minha experiência de uso com cada uma delas e das diferenças que eu senti entre elas. Então, bora lá pro vídeo. Bom, antes de tudo, eu queria falar que a Huion em específico, ela possui 4 modelos dessa que eu vou falar. A de 13 polegadas, a de 16 e a de 20. A que eu possuo aqui é de 12 polegadas, mas as especificações delas são a mesma, o que muda mesmo é o tamanho de cada uma. Então, só para deixar registrado aqui, eu não vou ter do mesmo tamanho que eu tenho a da Wacom para comparar, mas é a de 12. Aqui eu fiz uma tabelinha com todas as especificações de cada uma delas. Eu não vou falar muito a fundo em cada uma, então se você quiser dar um print, parar e ler e ver o que tem uma, o que não tem, ver as diferenças entre cada uma, porque eu não vou falar sobre tudo. Aqui eu deixei as informações mais importantes que eu achei quando você procura uma tablet, que você quer saber. Então, eu deixei aqui para dar um resumão. O que eu vou falar no vídeo é a minha experiência de uso, então não tem nada a ver com tantas especificações técnicas, é mais a minha experiência usando elas para trabalhar em várias horas seguidas, tá certo? Só para deixar claro. Então, a primeira é a Huion Canvas Pro de 12 polegadas, que eu tenho aqui, é um modelo de 2019 que eu recebi deles. Eu tenho um unboxing e um review dela, então vou deixar no card aqui para vocês verem. E a segunda display é o Wacom On, que é um lançamento de 2020 da Wacom, é o modelo mais em conta deles de display. Eu também fiz um review e unboxing, tá no card aí em cima para quem quiser ver. Bom, a Huion, ela acompanha uma caneta com o seu suporte. A caneta da Huion, ela tem 8.192 leves de pressão, é o prometido deles. Ela acompanha essa luva também que eu tô usando, que eu uso bastante. A caneta, ela não precisa de bateria, ela é free charge. Eu gosto muito que ela vem com esse suporte, eu acho bem bonito. E um ponto a mais para o Huion é que ele possui esses botões de atalho na lateral. Já a Wacom, ela vem com um suporte já integrado na tablet, ali em cima dela, onde você coloca a caneta. Então, ela não vem aquele suporte físico igual ao da Huion, para colocar na mesa. E o level de pressão dessa Wacom, ela é de 4.092, ou seja, é um pouquinho menos que a metade da Huion, mas a gente vai ver como ela funciona. E outro ponto é que a Wacom não possui os botões laterais de atalho. Aqui eu tenho as duas canetas, uma ao lado da outra. A da Wacom é um pouquinho menor e mais fina. Eu achei o peso delas muito parecido. A da Huion é geralmente muito leve, a caneta deles. Essa da Wacom, por ser menor, eu também achei bem mais leve. E a ponta da caneta deles também é diferente. A da Huion é bem maior, a da Wacom é menorzinha, dá pra ver bem. E colocando lado a lado as tablets, dá pra ver uma diferença de cor da imagem entre elas. A da Huion, ela é mais azulada, acredito que dá pra configurar de outra forma. E a da Wacom é mais amarelada. Isso se dá ao gama diferente que cada uma tem, né? O padrão de cor. A da Huion é o sRGB de 120% e a da Wacom é o NTSC de 72%. Aqui, em comparação à mão, assim, eu coloquei meu palmo pra vocês terem uma noção do tamanho da área. A gente sempre tem essa dúvida na hora que a gente tá vendo o review, a gente não sabe necessariamente qual é o tamanho dele, né? Então, a da Wacom, claro, por ser de 13 polegadas é um pouco maior, mas ambas são muito confortáveis e são do tamanho de iPads, por exemplo. Então, dá pra desenhar muito bem com cada uma delas. A display da Huion, ela vem com esse suporte. Eu ouvi falar que alguns lugares que vendem não tá junto esse suporte, no site da Huion ele vem. Tem outras revendedoras que não vem junto, então é bom prestar atenção se você quer comprar a mesa da Huion, se ela vem ou não com o suporte. Então tem que ler bem e ver da onde você está comprando, se vem com o suporte ou não. Então aqui eu tirei a display para vocês verem como que é. Esse suporte ele dá para colocar em vários ângulos. Eu deixei em um ângulo mais ou menos igual o que já tem o padrão da Wacom, para elas ficarem mais equivalentes assim para o review. E o da Wacom, ela não tem o stand, mas ela tem essas pernas que dão um ângulo legal. Se você quiser um suporte ou quiser mudar o ângulo, você teria que comprar um suporte a mais para a Wacom. Não sei se a marca já tem ou se teria que comprar de alguma outra marca que faz suporte para essas coisas, como iPads, tablets, enfim. Agora, antes de eu testar as tablets, eu queria falar um pouquinho no valor delas aqui no Brasil. A da Huion eu achei num valor de R$ 1.989, então seria na faixa de R$2.000. Se você compra no site da Huion Internacional, você tem que levar em conta que você vai pagar uma taxa chegando aqui no Brasil. Então, se você pagar 1.000 e pouco, você vai pagar uma taxa de mais uns R$1.000. Então, é R$2.000 o valor de uma Huion aqui, no mínimo, assim.
Eu tô falando desse modelo de 12 polegadas que eu tenho. O de 13 polegadas pode aumentar, ou você pode achar até um preço mais barato pelo Mercado Livre, enfim. Agora, a Wacom On, ela tem um valor de R$ 3.499, seria esse o valor que eu achei, acho que na Amazon, daqui do Brasil. O site oficial da Wacom também tá vendendo, então varia entre também esse preço de R$ 3.500 a R$ 4.000. Lembrando que ele não é uma Cintiq, então é um modelo de entrada. Quando tem esse On na Wacom, que é um modelo base, né? Existe a One by Wacom, que é uma tablet pequenininha, o modelo mais barato que eles têm hoje em dia. E aí eles fizeram também a Wacom On, que é a display mais em conta deles. Mais em conta, entre aspas, comparado com os outros modelos da marca. Agora vamos para o teste. Eu vou fazer esse no Photoshop, eu estou usando a Huion. Eu quero avisar que eu calibrei muito bem a caneta antes de usar, quando eu instalei o software. Então você tem que ir lá, eu deitei a tablet horizontalmente, sem o suporte. Eu calibrei a caneta bem verticalmente, assim, em cada ponto. Eu não sei se eu falei disso na minha review, mas eu acho que lá tem a telinha de calibração para vocês darem uma olhada. Tá no card aí o vídeo para lembrar. Então eu calibrei bem ela e eu acho a pressão da caneta muito boa. Então ela consegue ter essa variação de traço leve e mais grosso. Muito, muito boa no Photoshop. Eu gostei bastante, fiz vários testes. No meio da tela ela tá bem alinhada, então o brush funciona muito bem. Mas lembre-se de calibrar muito bem a mesa da Huion. Agora com a Wacom também no Photoshop, eu não precisei calibrar a caneta, ela já vem muito bem calibrada. Eu achei a pressão dela, por ela ter a metade dos leves de pressão da Huion, achei que ela é um pouquinho mais sensível, então, colocando pouca força, o traço vai sair um pouco mais firme e mais grosso. Mas eu resolvi isso depois fazendo um outro teste com a mesa da Wacom. A sensação de desenhar nela tem uma resistência um pouquinho maior do que a da Huion. A Huion é uma tela um pouco mais lisa, mesmo tendo uma leve resistência. A da Wacom tem uma resistência um pouquinho maior, dá a sensação mais de um papel realmente. E aqui, como eu tinha sentido uma grande diferença na caneta, eu resolvi mexer um pouco nas configurações do software da caneta da Wacom. Então eu abri ele ali na tela, eu cliquei na caneta e ali onde tem a pressão, a força que você faz, eu aumentei uns 2 pontos da força e aí eu consegui atingir um traço um pouco mais leve do que eu estava atingindo na configuração padrão da caneta. Então eu tenho que fazer um pouco mais de força, eu consigo uma variação maior do traço. Eu usei um brush que é mais parecido com um lápis para você ter a sensação boa assim da variação. E eu vou comparar com a mesma pressão que eu consegui na Huion. Então eu fiz o teste ali com a pressão um pouco mais forte, né? Ali eu voltei pro normal e fiz também, dá pra você ver a diferença, que eu não consegui atingir aquela parte mais clarinha do traço. Mesmo tentando fazer bem leve, eu não consegui atingir. Então eu tive que voltar na configuração de deixar um pouco mais firme para eu apertar mais a caneta. Ali tá o exemplo. Eu vou fazer com a da Huion, para vocês verem, na configuração que já vem com a caneta. Eu consigo atingir esse traço mais leve, com mais facilidade, devido, claro, à maior quantidade de leves de pressão que ela tem. Aqui eu coloquei a tela lado a lado, para vocês verem a diferença e como fica bem parecido, né? Praticamente igual, quando eu aumentei a pressão que eu tinha que fazer na caneta da Wacom, então eu consegui um resultado muito parecido. Eu acredito que não seja um problema tão grande o level de pressão ser menor, sendo que eu consegui o mesmo resultado apenas mexendo na configuração da caneta. Com outros brushes é capaz que tenha alguma diferença ou outra, eu não testei com muitos, para o vídeo eu usei apenas esse, mas vai do gosto e do costume também. Aqui eu testei o Pen to Sai com a Huion. Algumas pessoas eu já vi em sites falando que não consegue fazer funcionar o Pen to Sai na sua tablet da Huion. Eu não sei se foi alguma atualização do software que fez pegar, mas meu Pen to Sai 1 e o Pen to Sai 2 funcionaram perfeitamente, eu não tive problema nenhum com a mesa da Huion. Mas já tive experiências de algumas pessoas que falaram que não conseguiu fazer funcionar de jeito nenhum. Então, se você usa o Pen to Sai como seu programa principal, é bom ter essa preocupação. Mas pra mim funcionou normalmente e a pressão é muito boa, eu não vi diferença. Eu acho que até o brush funciona melhor no Pen to Sai
do que no Photoshop, até eu gosto muito. E aí eu fiz um teste de alinhamento da caneta, que eu comentei que no meio da tela o alinhamento era muito bom, mas nos cantos da tela o alinhamento da Huion, a seta fica um pouquinho para fora da ponta da caneta, que dá uma diferença na hora que você está realmente fazendo um trabalho, você pega a diferença. Na hora de testar a caneta é difícil você enxergar, mas é algo que me incomodou de início quando eu comecei a usar ela e quando eu fiz peças inteiras na Huion. A caneta, hoje em dia, com o software mais atualizado, ela melhorou muito. Eu senti muita diferença de quando eu peguei ela em 2019 e como eu instalei ela agora em 2020 para review. Eu senti que ela teve uma melhora, talvez eles melhoraram alguns erros no software. Eu tentei mostrar, filmando da melhor forma, como que esse alinhamento sai fora, assim, da seta. Eu não sei se dá para perceber na filmagem, mas eu fiz outro teste também posteriormente para vocês tentarem enxergar. Então, quando você vê a ponta da caneta com a setinha no canto da tablet, ela não fica exatamente na ponta da caneta. Aí não tá dando para ver direito, acho, pelo ângulo que a câmera fica com a caneta, mas tá vendo que aí ela tá bem em cima, até um pouquinho para trás da ponta. Mas quando você vai chegando lá pro canto direito da tela, a seta vai se distanciando da ponta da caneta. Isso que causa esse incômodo para mim. Então é mais a calibração mesmo. Por mais que eu tenha calibrado muito bem a caneta no software da Huion, eu calibrei por muito tempo até ficar o mais próximo possível que eu conseguia de um alinhamento perfeito. Não tem jeito, no canto da tela da tablet, eu já vi em vários lugares reclamarem, ele fica um pouquinho ruim, então quando você vai clicar em alguma coisa, às vezes você clica em outro lugar, no cantinho. Ali para conseguir colocar em 100% também de opacidade, tem uma leve dificuldade, ó, ele não chega. Então você que tem que clicar mais para a esquerda, ele vai para 90%. Então tem uma leve dificuldade. Uma coisa boa é o Parallax, que o vidro da tela da Huion, ele é mais fino, então você quase não tem distância entre a ponta da caneta e a tela. Então você quase não vê aquela distância desenhando, mesmo colocando a câmera do lado. Você vê que ele fica bem junto. E esse foi um ponto positivo que eu achei. Agora, com a Wacom também, ela funcionou muito bem no Paint to Sign, não tive problema nenhum. Não tive que desinstalar, fazer nada, ele funcionou logo que eu abri ele. A calibração da Wacom é sempre muito boa, então um ponto muito positivo da Wacom é que não existe pontos na tela onde a caneta vai desalinhar. Você pode sim calibrar a caneta de uma outra forma. Eu nem calibrei, eu já só instalei o software e já estava assim. Então dá para vocês verem que ele está sempre bem alinhado com a ponta, então a setinha está sempre alinhada na ponta. Eu vou testar do lado direito, aonde eu testei a da Huion, para vocês terem uma noção. Então a setinha sempre acompanha muito bem a ponta da caneta. Eu tentei deixar a câmera mais reta em todos os movimentos que eu fazia, para vocês verem que está sempre bem alinhada até no final da tela. Então onde você clica é onde realmente vai ser clicado, né? Não tem tanta dificuldade assim. Agora, uma diferença é que a da Wacom, eu acho que o vidro dela é um pouquinho mais grosso que a da Huion, então você vê um distanciamento entre a ponta da caneta e o brush ali, é bem mais claro isso, mas funciona muito bem porque o calibramento dele é muito bom, mesmo com essa distância que você tem do vidro. Então, não foi algo que atrapalhou. Podia ser menor, né? Podia ser um pouco mais rente, mas não é algo que atrapalhou. Até a minha Cintiq, que usa a Cintiq 16, não é a Pro, ela possui esse vidro um pouquinho mais grosso e dá essa diferença aí. Aqui eu testei ela sem estar com o programa aberto, né, para você ver a setinha realmente na mesma forma em todos os pontos. Então ela acompanhou muito bem a pontinha da caneta. Às vezes ela fica até um pouco na frente, né, da pontinha, porque eu tô num ângulo de uns 60 graus ali, virando a caneta. Mas ela acompanha bem. Ali você vê que tem uma distância do vidro. Em momento nenhum ela desalinhou. Então isso que eu acho muito, muito bom da Wacom e da configuração deles e como a caneta deles funciona. Agora eu mostrei com a Huion. Eu gostei. Desse lado esquerdo eu acho que tem menos do que do outro lado. Ele acompanhou muito bem a setinha. Tem uma hora que ele vai pra trás, tá vendo? Ele ficou pra trás
da ponta da caneta. E ali você chega ali, ele volta pro lado esquerdo. Então, ele tem alguma coisa que causa esse desalinhamento na caneta com a tablet. Então, talvez seja do software, talvez seja alguma coisa da própria caneta. Mas no meio da tela, ela funciona perfeitamente, real. Agora eu fiz um teste com o traço em diagonal, que geralmente esses displays, quando você faz um traço meio lento em diagonal, ele começa a tremer o traço. É uma coisa normal, uma coisa que com o tempo os softwares foram melhorando e tirando isso. Eu senti bastante, é bem visível a Nahuion, como o traço fica. Eu coloquei um brush totalmente hard ali pra fazer, não coloquei aquele de lápis, pra vocês verem a diferença que dá. Quando você acelera um pouquinho o traço, ele não aparece nenhum problema, mas quando você faz o traço devagar, ele fica tremido. Essa foi com a Huion, com a caneta da Huion. E aí eu testei com a da Wacom também, fazendo o traço, fiz um traço um pouco mais rápido. Eu aumentei o brush que eu achei que estava muito pequeno. Aí eu vou fazer um traço um pouco mais devagar. Ela fica menos tremida, mas ainda tem uns pontinhos ali que eu senti que tremeu. Então ele é um pouquinho melhor, tremeu um pouco menos, mas ainda tem um pouquinho desse tremor que não é muito legal quando você vai fazer algum detalhe muito devagar. Então quanto mais devagar você faz o traço, mais tremido geralmente ele fica. É uma coisa que eu não tenho que fazer, toda display tem isso, um pouquinho ou muito, mas o traço numa velocidade mais rápida você quase não enxerga em ambas. Aqui depois eu vou comparar as duas, olha. A da Huion é bem mais visível e no traço rápido não dá pra ver nada. Um outro problema que eu vi na Huion foi na sensibilidade da ponta da caneta, que ela causa uma variação da pressão do traço. Então, se eu faço um traço mais fininho, você vai ver que a pressão dela, ela varia muito, por ela não conseguir, acho que, captar a real pressão que eu tô fazendo. Até ali, ó, eu descobri na hora que fui fazer o círculo. Eu fui fazendo um traço bem de leve. Por mais que eu tente manter, na mesma distância, ele fica com essa variação de traço, que não é algo muito legal. E eu descobri que é por causa da ponta dela, que a ponta dela ela mexe muito, então ela não é tão firme. Claro que é bom ter essa sensação de que tá apertando, mas isso acho que causou esse erro no brush, que por mais leve assim que eu tentei fazer o traço e sem mudar a variação, a própria caneta muda a variação dela por causa dela ser mais molinha a ponta da caneta. Vou fazer o mesmo com a da Wacom para vocês verem. A ponta da Wacom ela é totalmente dura dessa caneta. A da ProPen ela tem uma leve, você pode apertar ela um pouquinho. Ela não vai tanto para dentro igual a da Huion, mas essa caneta da Wacom On, ela não tem essa sensação de apertar, ela é totalmente dura. Então, se eu fiz o traço bem fininho ali, vocês viram que não teve variação de traço. Então, manteve bem fininho nos dois riscos longos que eu fiz. Que foi a diferença que eu não consegui fazer com a da Huion. Que, claramente, foi um problema realmente na caneta deles. É algo que, para detalhes, eu acho que me incomodaria. Dá para acostumar, mas é algo que me incomodaria um pouquinho, sim. E eu usei o mesmo brush nos dois programas, o mesmo programa. E vocês viram a diferença aí. Então, aqui eu coloquei o comparativo das duas canetas da ponta dela. Vocês já viram lá que elas eram bem diferentes. E aí, quando você pressiona na tela, você sente o movimento da caneta da Huion, né? Ela tem mais movimento. Acho que tem um leve movimento a da Wacom, que é quase imperceptível, mas quando bate na tela, a da Huion dá mais movimento. Acho que é isso que causa aquele errinho, assim, no traço de variação. E agora, a última coisa que eu queria falar é sobre a tela da Huion. Em muitas horas de trabalho, eu acho que dá pra enxergar um pouco de pixel nela. Eu não sei se é um efeito do vidro, se é alguma coisa que eles fizeram. Só que foi uma coisa que incomodou um pouco em longas horas trabalhando com ela. Então, ficar umas 4 horas desenhando dá uma certa dor de cabeça. Que pode ser que acostume, pode ser que dá pra você diminuir também o brilho da tela pra melhorar isso. Mas algo que eu não achei tão confortável, porque eu tava acostumada direto no monitor normal. Aí, quando eu passei pra tablet da Huion, eu senti uma diferença, dava uma dor de cabeça real.
por causa que eu enxergava um pouquinho dos pixels do desenho. Eu já vi reclamações de que os modelos de maiores, de 16, 20 polegadas, por ser apenas Full HD, não era tão boa a tela da Huion, que compensava mais os modelos menores de 12 e de 13, que são de realmente pessoas que usam a Huion, que indicaram modelos menores. Então acho que foi algo legal de falar. Coisa que eu não achei esse desconforto usando as tablets da Wacom. Então não teve. Eu achei que foi muito mais fácil de usar, de acostumar. Eu não tive esse desconforto nenhum. Claro que foi a minha experiência que eu tive, das horas que eu passei desenhando em cada uma delas. Pode ser que para algumas pessoas não atrapalhe, não incomode de forma alguma. Mas eu acho que é uma coisa que é legal de eu falar, assim, que eu não vi em muitos lugares falando. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham assistido até aqui. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito, ativa a notificação que toda semana tem vídeo e comenta aí qualquer dúvida, qualquer outra coisa, outro ponto que eu não citei que vocês querem saber. E até o próximo vídeo. Falou!